básico de lombalgia. É uma patologia relativamente frequente. Dados epidemiológicos mais recentes falam que 84% da população, de um modo geral, vai ter ou já teve alguma crise de lombalgia durante a sua vida. Dá uma prevalência anual em torno de 15 a 20%. Os Estados Unidos, corresponde a quase 14% das primeiras consultas corresponde à dor lombar. Isso tem um custo, Infelizmente no Brasil a gente não tem esse dado, mas nos Estados Unidos corresponde a cerca de 100 bilhões de dólares ao ano. E, por incrível que pareça, é mais comum em mulher. Até isso elas estão querendo ser melhor do que a gente. A raça branca é mais comum do que a negra em relação à dor nas costas. Se eu for perguntar a alguém, nas últimas 2 semanas, 14% das pessoas tiveram alguma crise de lombalgia. E nos últimos 6 meses, esse índice baixa para 11%. Você vê a importância que tem dessa queixa do paciente. Você vê, 1,3% de todas as consultas médicas nos Estados Unidos correspondeu à lombalgia. Ela interfere no trabalho, na qualidade de vida, em pelo menos um dia, em cerca de 12% dos pacientes. 12% dos pacientes, um dia da vida, ele não vai trabalhar em virtude de queixa de lombalgia. Ela tem uma recorrência. A primeira crise ela pode recorrer mais da metade em cerca de um ano. E ela diminui um pouquinho, em 20% ela pode recorrer em cerca de 2 anos. Tem uma classificação em relação ao tempo, isso a gente sempre pergunta quando é aguda, quando é subaguda, quando é crônica. Então, ela é considerada aguda quando ela tem menos de um mês, ou seja, abaixo de 4 semanas. Subaguda, de 4 até 12 semanas. E a partir de 12 semanas, 3 meses, então, ela já é considerada uma lombalgia crônica. A gente sabe muito bem as estruturas passíveis de ser sensíveis à dor na coluna. Nem toda a coluna dói, convém lembrar. Então, o que é que dói na coluna? O que dói na coluna é o periósteo do cubo vertebral, a dura mater, as facetas articulares, o anel fibroso do disco intervertebral, as artérias e veias epidurais e o ligamento longitudinal posterior. Apenas essas estruturas, pura e simplesmente, são passíveis de sensibilidade à dor. Tem várias classificações, e as classificações são amplas, são gigantes, vamos dizer assim. Mas, a grosso modo, nós podíamos dividir as lombalgias em mecânicas e degenerativas, são as duas grandes maiores etiologias das lombalgias. Tem as inflamatórias, as neoplásicas, as metabólicas, as infecciosas, as miofaciais, as psíquicas e, por que não, as viscerais. Lembrar que tem causa visceral passiva de dor lombar. E quais são as mais frequentes? As mais frequentes que a gente está vendo no dia a dia são as patologias degenerativas. Quase metade da lombalgia, o responsável são patologias degenerativas. 1/4 delas são alterações mecânicas. Nós vamos falar quem é quem. Desordens metabólicas, 10%, pensar nelas também. Mais de 10% dos quadros miofaciais e psíquicos. 1 em cada 10 pacientes pode ser miofacial ou psíquico. Quadro inflamatório, pura e simplesmente, uma pequena porcentagem, em torno de 4%, assim como as viscerais, principalmente quadro renal. As infecciosas e as neoplásicas são mais raras. Apenas 1% das lombalgias são relacionadas a processos infecciosos e neoplásicos. Então, vou começar com as mecânicas. As mecânicas são 3 tipos. As malformações congênitas, as deformidades adquiridas e as patologias traumáticas. Então, lombalgia mecânica tem que se encaixar em uma dessas 3 etiologias. Quais são as malformações congênitas? As vértebras de transição, pode ser passível de lombalgias, as hemivértebras, as espinhas bífidas, as escolioses, espondiloses e fusões vertebrais. A deformidade adquirida, as escolioses, as hiperlordoses, doença de Sherman, espondilolistese e estenose do canal. E as traumáticas, como o próprio nome já diz, já fala distensão de partes moles, fraturas de corpos vertebrais levando à compressão, subluxação articular e a espondilólise.
Então, você vê que a espondilólise pode ser tanto traumática, como pode ser uma malformação congênita, né? A lise da vértebra pode ser microtrauma ou já pode ser congênita. Então, a grosso modo, são as principais causas de lombalgia mecânica. E as malformações congênitas? Por que ela causa dor e quais são as principais? Então, nós estamos vendo aqui a megapófise transversa. Megapófise transversa, a gente às vezes não leva tanto em consideração. Aqui um raio-x mostrando a apófise transversa de L5, ela se une ao saco e pode causar dor. Isso tem o nome de uma síndrome, chama síndrome de Bertolotti. O Eustáquio viu semana passada. Você vê, é só comparar o processo transverso de uma vértebra em relação à outra. E ela pode juntar ao ilíaco e causar uma neoarticulação e causar dor. Megapófise transversa, dolorosa, às vezes até questão de prova, corresponde a síndrome de Bertolotti. As espondilolistese, né? Pode ser a quebra da pá articulares, a cava articular com escorregamento da vértebra. Isso aqui também é causa de lombalgia. Assim como essa. Por incrível que pareça, essa paciente foi um achado radiológico de lombalgia. Ela não tinha nenhuma queixa radicular. Olha a importância da espondilolistese. Então, são causas, né, mecânicas. Escoliose degenerativa, né, na população idosa, também é causa de lombalgia importante. E as deformidades adquiridas? Quais são as principais que podem causar lombalgia? As hipercifose, igual esse paciente que nós estamos olhando aqui, que é comum em espondilite anquilosante ou doença de Sherman, nos pacientes jovens, né? Dá uma hiperlordose, hipercifose, desculpe. O paciente às vezes compensa com a hiperlordose e pode ser causa de lombalgia. Assim como as escoliose degenerativa. Aqui uma paciente, lembrando que as escolioses degenerativas não apresentam um ângulo grande, né, do seu defeito, né, 40 graus, 50 graus no máximo, as escoliose degenerativa. É muito comum a causa de lombalgia nessa faixa etária, a escoliose degenerativa. As traumáticas, o próprio nome já fala. Em idoso, a fratura osteoporótica é uma causa comum de lombalgia. Lembrar sempre dela, ou queda da própria altura, igual a gente está vendo aqui, uma fratura, né, como causa de lombalgia. E as degenerativas, quais são as principais? Mais uma vez, pode ser a espondilistese, as osteoartrose, como o próprio nome diz, a parte óssea, discoartrose, como o próprio nome diz, uma artrose discal, as hérnias discais, compressão medular pode dar lombalgia ou radicular nas hérnias altas, hérnias que não são frequentes, L1, L2, L3, ela costuma dar mais lombalgia do que radiculalgia, a síndrome caldequina e, mais uma vez, a espondilólise. Lise quer dizer quebra, igual a gente está vendo aqui, a quebra da pá articulares. As inflamatórias, que às vezes a gente pensa pouco, mas elas são muito frequentes como causa de lombalgia. Lembrar que artrite, quem tem artrite reumatoide, a coluna é um conjunto de articulações. Então, também a coluna é passiva de lombalgia de dor. O paciente com artrite reumatoide tem muita lombalgia. As espondilite anquilosante, artrite reumatoide mais comum em mulher, espondilite anquilosante mais comum em homem, também são causas de lombalgia. Além das artrites reativas, as artrites psoriáticas e da enteroartropatia como causa inflamatória, como consequência, uma dor lombar. Lembrar também de o que é isso aqui a gente está dando para perceber. Uma ressonância de bacia, muitas vezes o paciente chega com dor lombar, mas você pede para colocar a mão e o paciente coloca a mão na bunda. A lombalgia não tem nada a ver com isso. Ó. A gente está vendo aqui a articulação sacroiliaca de um lado, a articulação sacroiliaca do outro. Você compara uma com o outro, a gente vê um desgaste, você vê um edema e um processo inflamatório em volta da articulação sacroiliaca. Isso é típico da espondilite anquilosante ou da sacroileite, que às vezes, muitas vezes, confunde com quadro lombálgico ou de lumbago propriamente dito. Mas quando você pede ao paciente, coloque a mão onde dói, ele coloca a mão na bunda, que corresponde basicamente à articulação sacroiliaca. Tem as lesões neoplásicas. Quais são as lesões neoplásicas que causam dor? São as lesões benignas e as lesões malignas. A gente já viu na aula de tumor
né, medular. Os neurinoma, né, são as queixas mais comuns, são dor. Então, a apresentação inicial das lesões neoplásicas são quadros dolorosos. Obviamente, se for lombar, vai dar lombalgia, neurinoma, hemangioma, igual a gente viu na aula, né? Meningioma. Então, todas as lesões primárias podem cursar com lombalgia. Essa aqui evolui muito mais lento, diferente das malignas, que o quadro álgico é muito mais doloroso e a evolução é muito mais rápida, né? Mieloma múltiplo, paciente mais acima de 60 anos, os linfoma, os carcinoma metastáticos e as leucemia, que a gente vê muito isso no biocor. Como uma doença primária, às vezes já manifesta com fraturas ou com lesões líticas da vértebra, vamos dizer assim. Então, além disso, nós temos as metabólicas, que temos sempre que pensar. Idoso, né? A população nossa está envelhecendo cada vez mais. A osteoporose, pura e simplesmente, ou com fratura associada. As osteomalácia, as doenças de Page, os hiperparatiroidismo, o hipercortisonismo, todas essas patologias metabólicas podem cursar com lombalgia. Não podemos esquecer delas também. E quais são as infecciosas? As infecciosas as mais comuns, as espondilodicites, né? Seja ela infecciosa bacteriana ou tuberculose pode acontecer também. Brucelose e salmonelose é muito menos comum em nosso meio. Então, é mais comum a espondilodicite bacteriana. Não podemos lembrar da tuberculose, que cada vez mais está mais comum. A gente pensou que tinha encerrado, mas, pelo contrário, a tuberculose está cada vez frequente em nosso meio. As miofaciais, né? Aqueles pacientes difíceis, às vezes, de diagnóstico, paciente considerado até psiquiátrico, não tem uma queixa clínica específica. Aí tem dois tipos de miofacial. É aquela síndrome dolorosa miofacial generalizada, né? O paciente fala que dói o corpo todo, inclusive a dor lombar, e outra mais específica, que chama síndrome dolorosa miofacial, localizada na região do glúteo médio, né? Basicamente quase na localização de saio nervo ciático, no quadrado lombar ou no piriforme. Então, são duas patologias distintas, também inclui, né, no capítulo das lombalgias miofaciais. E as psíquicas, essa aqui só pode ser colocada depois que todas as outras foram descartadas. Então, as principais são as neuroses depressivas. A gente sabe, a neurose depressiva é uma causa importante de lombalgia. As ansiedades, as histeria e os pacientes hipocondríacos. Mas isso são tudo diagnóstico de exclusão. Antes de tudo, nós temos que excluir as outras patologias que foram faladas previamente. As viscerais, às vezes a gente se esquece, né? A gente às vezes é chamado no pronto-socorro com infecção renal, pielonefrite, nefrolitise, pancreatite, às vezes até aneurisma de aorta pode dar lombalgia quando ele rompe ou quando ele distende, né? E dá dor radicular alta, ou hematoma retroperitoneal, pode ser causa de lombalgia. Neoplasia retroperitoneal, endometriose, lembrar, tem uma dor, endometriose mensal, às vezes quando a paciente chega a menstruar mensalmente, ela tem dor lombar importante, tensão pré-menstrual e a prostatite crônica. Você vê, olha o tanto de causa visceral que pode cursar com lombalgia, que às vezes a gente se esquece de pesquisar, vamos dizer assim. Então, já pensou no diagnóstico? Agora vamos atrás desse paciente. Então, qual é o nosso beabá? O que é que a gente tem que fazer com o paciente com lombalgia? Às vezes, nem sempre é possível isso no pronto-socorro pelo tempo, né? Pelo espaço, pelo número de pacientes. Mas, pelo menos, tentar não pular os passos mais importantes. Como tudo em medicina, obviamente, começa sempre com a anamnese. Aí depois você vai, localização, se irradia ou não, a natureza da lesão, isso aqui foi súbito, isso aqui foi agudo, isso é lento, isso é progressivo, você tem todo dia dor nas costas, é semanal, é esporádica, o que é que melhora, o que é que alivia, as alterações neurológicas estão presentes, sim ou não. Então, basicamente, esse é o passo a passo e mais alguma coisa que vocês vão ter que pesquisar ao avaliar um paciente com lombalgia. Se vocês quiserem parar para interromper, pode, viu, gente? Que a aula é grande, mas vocês têm o direito de interromper a hora que vocês quiserem. Então, aquilo que eu falei previamente,
Esse paciente veio para operar essa hernia de disco. Aí eu perguntei, onde é que dói as costas do senhor? Quando ele botou a mão, onde é que ele botou a mão? Não tinha nada a ver com essa hernia de disco. O paciente tinha uma dor no cóccix, uma dor coxidínea. Ele mesmo já deu o diagnóstico que não tinha nada a ver com lombalgia. Ele veio para ser operado dessa hernia de disco. Às vezes o paciente está cheio de exame e bastava você conversar com o paciente, ele gastou o exame à toa. Nem carecia fazer uma ressonância lombar, bastava uma ressonância, às vezes, até da bacia, que o diagnóstico já ia ser dado de uma dor sacrocoxígea. Outra paciente, mais uma vez, veio para operar também. Segundo ela, disse que tinha hernia de disco. Olha a ressonância dela, os discos completamente normais, hidratado, apenas o L4, L5, talvez um pouquinho desidratado, mas onde é que ela colocava a mão nas costas dela? Na coluna torácica. Não tem nada a ver com lombalgia. Então, pergunte ao paciente. Quem está no ambulatório, que já passou, quem vai passar, lembre disso. Onde dói a dor nas costas da senhora? Então, a gente já sabe, só em colocar a mão, você já vai direcionar o seu tratamento. O próximo passo, já que é lombar, pergunte se irradia, para que lado que vai para a perna, se sim ou se não, lateral da perna, anterior, posterior, pré-inguinal e correlacione com a raiz. Então, a anamnese é para você fazer isso. Vocês são uns investigadores. Então, a anamnese vai te falar quem é o seu assassino ou quem é o seu inimigo. Então, pergunta. Às vezes o paciente fala que não irradia. Nem toda lombalgia tem radiação para membros inferiores, né? Aquelas hérnias discais mais altas não tem radiação, não tem uma distribuição topográfica. A distribuição topográfica, né, é de L3, L4 para baixo que a gente vai ver. As raízes mais altas, L1, L2, o paciente vai falar uma dor na região coxofemoral, não mais na região na pré-inguinal, mas costume lembrar, tem lombalgia, a dor vai para a perna? Sim ou não? Se ele falar, você tem que diagnosticar o trajeto da dor para saber onde é que está o seu inimigo. Já conversei muito bem com o paciente. Já sei a localização, irradia ou não, natureza, já perguntei se foi aguda, se é crônica, há quanto tempo, se já melhorou ou não. Agora eu vou ver, tem alteração neurológica. Agora eu tenho que pensar, o que é que esse paciente faz? Ele é um pedreiro, ele é um dono de empresa, ele fica muito tempo sentado, em pé. Hoje a gente examinou um delegado, o cara ficava sentado 5 horas na cadeira, não levantava nem um minuto, de tanto que ele trabalhava. Pergunta hábitos de vida. Nós já perguntamos também, o cara fazia jiu-jitsu. Então, jiu-jitsu, né, esporte de impacto. Corrida, menos, que ainda mais é jiu-jitsu, judô, basquete, voleibol. Pergunte se ele faz isso, bike. Então, você já vai direcionando o perfil psicológico. Né? Às vezes, na primeira consulta é difícil de você saber, mas é interessante você já fazer algumas perguntinhas, né, para você cair nesse ramo aqui. Já interroga sobre outros aparelhos, se tem alguma alteração ou não, antecedentes pessoais, história de trauma, né, queda. Então, a história é importante. Tem história familiar, né? A gente sabe que espondilodiscartrose é uma doença familiar que pode acontecer. Então, às vezes, sua mãe teve, seu irmão teve, seus irmãos, suas irmãs. Então, pergunte a respeito disso. Ele vai te falar, não, toda a minha família tem, doutor. Então, isso faz parte da avaliação diagnóstica. Passou para isso, agora o mais importante, que vai complementar aquilo que você perguntou ao paciente, que é o exame físico como um tudo de medicina. Então, o exame físico começa com inspeção estática. Né? O que é que nós estamos vendo aí, Rayane? Vai ter uma escoliose aí, provavelmente, né? Boa, menina. Tem... Então, tá vendo? É só dela olhar, ela já está vendo que o paciente tirou a camisa, né? Hoje o Eustáquio viu. Os 3, 4 pacientes retiram a camisa, né? Não tem problema. Se for mulher, manda ela ficar de costa, mas hoje em dia elas vão com aquele sutiã que faz natação, sei lá. Então, elas não tem problema nenhum tirar. Então, retira a camisa. Só ele tirar a camisa, a gente já deu o diagnóstico da lombalgia. Uma escoliose, provavelmente, igual a Rayane falou, degenerativa. Só para inspeção estática. Converse, examine. Esse é o segredo de tudo em medicina. Esse daqui, mesma coisa. O que é que esse aí tem, Lucas? Lucas? É uma hipercifose, né, torácica.
e nem parece compensar muito com a lombar, né? Mas aí ele diminuiu o olhar do horizonte, né? Não tá. Mas você vê, só de olhar você já percebeu. O cara tem alguma coisa errada. Você já pensa em alguma doença, né, Lucas? Pode ser espondilite, né? Senão você já vai somando uma coisa. A história clínica já vai acrescentou. Quando ele olhar assim, até que prova contrária, se esse paciente tiver espondilite anquilosante, é difícil ele ter uma coisa contrária. E realmente ele tinha espondilite anquilosante. É a postura clássica. Você vê, ele aumenta os pés dele, ele tem aumento como é que tá lá, os pés alargada, né? E ele fica olhando para frente. Eu não pude colocar os olhos dele, né? Botei essa bola, mas os olhos dele ficam olhando para o chão. Então, bastou uma hipercifose. É uma inspeção estática. Olha o paciente. Uhum. E essa daí? Eustáquio está aí? Opa, tô. Pô, você está no Polo Norte, pô? Aqui eu tô achando. Tá até a retificação da coluna. Sua casa não tem cobertura, não, pô? Você está na rua, não, tem, né? pô. Diga aí o que você acha que ela tem, Eustáquio. Só você olhar assim para ela. Parece que tá com a coluna mais retificada. Retificada a coluna? É. A torácica dela tá bem reta. Mas vamos olhar isso aqui. Uhum. E vamos olhar isso aqui. O que é que ela está fazendo de diferente do outro? Compensando, né? Compensando. Então, ela tá, que a gente chama desbalanceada, né? Ela está compensando. A mesma coisa, abre as pernas, dobra o joelho e bota a coluna para frente. Né? Ela está perdendo o equilíbrio sagitário. Então, você vê, só uma inspeção estática, você já sugere a você que ela não está balanceada, se é que a gente pode falar assim. Isso aí, o que é que chama a atenção aí? O Zeca está por aí? Ele deve estar na cirurgia. Na cirurgia? Então é Rayane. O que é que chama a atenção desse paciente, Rayane? Hoje eu mostrei seu Eustáquio, olha, Eustáquio. Você viu hoje aí. Essas lesões de pele? Não. A escápula dele dá pra ver que ela não tá assimétrica aí, né? Não. Não? Não. Quem vai matar é a foto de perfil. Tá retificada a coluna? No perfil. Essa daqui que vai matar o diagnóstico. Atrofia, musculatura. Isso, campeão, Lucas. Tá vendo aí? De um lado, uma foto feita certinha. Olha como é que tá o músculo do outro lado. Tenso, tá vendo aí? Olha, se a gente for olhar aqui, um comparando com o outro, olha como é que tá. Também o Eustáquio viu hoje aí. O paciente tinha isso. Então, musculatura tensa, tá vendo? De um lado, dolorosa. Inspeção estática, pura e simplesmente. Você vai... Depois da estática, agora vamos para a dinâmica. Aí vamos ver se o paciente tem alguma amplitude da mobilidade de coluna. Vai para frente, vai para um lado, porque às vezes isso aí pode indicar. Canal estreito, Lucas, dói mais assim ou o contrário? O canal, quando... assim dói mais. Assim Quando dói mais, né? flexiona o tronco, abre mais o forame, né? Às vezes alivia um pouco. Então isso aí. Aí você vai ver a amplitude da mobilidade. O paciente está indo para um lado, está indo para o outro, vai para frente, vai para trás. Você vê lá no laboratório, no ambulatório, a gente sempre faz isso. Né? Amplitude da mobilidade da coluna. E você também manda o paciente andar. Esse aí, quem achar o diagnóstico aí, já pode até... Capa preta já está dominada. Vai cair da direita. Ele vai voltar. A marcha equina ali, ó. É dele à direita e tá com dificuldade de dorsiflexão. Não, olha bem, Eustáquio. Vou mandar de novo. Tá levantando o pezinho certinho. Olha o tênis dele. Tá não, tô Fernando? Vou de novo, ó. Ó, ele tá, ó. Ele dá uma gingada com a perna direita. Vou de novo, para você nunca mais esquecer isso, Eustáquio. Isso é típico de paciente que tem essa patologia, ó. Perda de propriocepção? Ele levanta e alonga mais a perna direita. Ele anda balançando, tá vendo, ó? Ele balança em cima. Tá vendo? Ele balança, tá vendo, ó? Sim. Ó, se ele balança, por que ele balança, Eustáquio?
Pensar alguma coisa, né? Aí de novo, ó. Então, nunca mais vocês vão esquecer isso, ó. Eu vou dar uma dica. Ele fuma demais. Ó, Enquanto vocês pensam, eu vou beber meu vinhozinho. Vá pensando aí, Eustáquio. Muito sutil, acho aí. O que é comum em paciente jovem que fuma demais? Ninguém? Lucas? Alguma coisa que... Ele botou a mão. No finalzinho, ele bota a mão, mãe. uhum. Que exame você pediria para ele, Eustáquio? Só para essa marcha assim. Ó. Necrose da cabeça do fêmur. Quem falou isso? Ó, Eu De onde você viu isso? No Google agora, né, senhor? acabei de tirar os pontos aqui e vi esse vídeo aí. Ah! ele leva a mão mesmo, ó. Quem está de acordo com o François, levanta a mão. Eu vou, né? Embarquei nessa aí. Foi nessa também? Boa pedida mesmo. Aí, ó. Então ele veio com essa ressonância para mim. Operar essa hernia de disco aqui, L5S1. Eu mandei o cara andar, eu já sabia que não tinha nada a ver. Olha a cabeça do fêmur dele. Ó. Dá para perceber? Tá necrose da cabeça, né? Osteonecrose da cabeça do fêmur. Olha, não tem nenhuma articulação coxo-femoral. Essa aqui tá Lateral, né? pior ainda, tá vendo? Ó, viu? Então, vocês nunca mais esqueçam essa marcha. O cara, ele balança para um lado e para o outro, ó. Ele fica balançando, ó. No finalzinho, ele bota a mão de incomoda. Ele vai botar a mão de incomoda, ó. Viu? Então, necrose ou osteoartrose grave que ele tinha, né? Olha, só não tinha nada a ver. Eu mandei ele andar. Eu já sabia que e ele ia ser operado dessa hernia de disco. Você vê o absurdo que é. Então, examine o paciente. Agora vocês não esquecem. Essa aí eu ia descobrir no pós-operatório. Não, Como é mas, que essa hérnia? não, mas você não ia operar um cara com essa hérnia com aquele exame, né, Eustáquio? O exame dele não tinha nada, só aquilo. O que é que ele dizia lá em casa, né? Papai não ia gostar disso, você vê. Então, um exame estático. Outra coisa que a gente tem que fazer, às vezes, também é comprimento de membros inferiores, né? Escalonometria, às vezes pede radiografia, ou pegar a mesma fita métrica. Exame da loja renais, que a gente já viu de causa visceral, a sacrococcígea. Lá no ambulatório, vocês veem, eu sempre palpo a região glútea do paciente em cima da articulação sacrococcígea. O abdômen eu estou fazendo pouco. Pélvica, exame vascular de membros inferiores, principalmente idosos, né? Isso aqui é importante. Então, isso aqui você fecha o seu ciclo do paciente com dor, a lombalgia. E pela história, eu vou saber de onde é que está saindo essa dor? Em princípio, às vezes eu posso direcionar. Se o paciente fala que dói quando ele movimenta, pode ser muscular, ligamento ou faceta. O paciente fala para mim que quando ele faz extensão, piora. Então, é uma dor na faceta ou irritação na dura mata anterior. Se ele dói com carga, flexão, um flatback, aumento na pressão discal e no platô. Aquelas dor considerada, né, discogênica, igual o paciente de dor sentada. Aquele paciente que vai no cinema e fica levantando e sentando várias vezes. Né? Doutor, não consigo ficar sentado. Eu não consigo, eu sento e levanto, quer dizer, a dor do sentado ou a dor que é chamada discogênica. Né? Piora, aumento da pressão discal, né? Tanto em flexão, é a famosa dor discogênica. O paciente fala, doutor, eu não consigo ficar sentado. Então, pela historinha e pelas perguntinhas, melhora com isso, piora com isso. Por isso que eu pergunto, eu já vou direcionando a minha anamnese. E essa é a famosa adequação da história e o competente exame físico apresentam a melhor relação custo-benefício. Você viu o tanto de paciente que veio com o exame à toa. Bastava conversar com o paciente, a maioria deles você viu que nem precisava fazer a ressonância. Aqui a gente falou isso num tratado que a gente fez em 2001. Você vê, ainda vale hoje em dia. E quais são os sinais de alerta quando o paciente chega para você com lombalgia? Qual que você acha que é o mais importante aqui, Eustáquio, desse sinal de alerta?
Eustáquio está com calafrio, não consegue falar? Lucas, Pensando aqui, tô pensando. pensando? Qual desses que você daria 10 pontos? Vamos supor. Eu ia na impotência sexual. Quem está de acordo com o Eustáquio? Lucas? Lucas deve estar de acordo. Sentido. Boa, tá aqui. É? Essa é boa? Ô, Mário, me ajuda aí. Essa é uma boa Mas, pedida, né? É mas uma eu boa acho que disfunção de esfíncter talvez seja o mais... É o mais importante, né? Disfunção do esfíncter, né? Já vai para a caldeclina, você já bota um pé atrás. Mas os outros também são muito importantes, né? Potência sexual é importante, né? Febre, calafrio, né? Não é comum o paciente chegar no ambulatório com febre e calafrio. Às vezes é mais comum em pronto-socorro, né? Febre e calafrio. E fraqueza na dorsiflexão do pé. Você vê que lá no ambulatório eu encho o saco de vocês. Ande para lá, ande para cá, vá na ponta dos pés, venha no calcanhar. Eu sempre pergunto isso aqui. Esses são sinais de alerta. E os outros também não são nada menos importantes, né, Eustáquio? O cara que você examina e tem clonos, né, ele deve ter outras coisas, né? Linfadenopatia, alteração de cor de extremidades, veias abdominais distendidas, dor noturna. Por que isso é importante, Eustáquio? Sinal de alerta na dor noturna. Boa pergunta, doutor Fernando. Quer passar para frente ou você vai responder? O senhor sabe assim? Lucas? Você vê que eu pergunto o cara, né? Dói de dia, dói de noite? Uhum. Por que ela é considerada um sinal de alerta? Porque ele tá com a musculatura toda relaxada, não sei se tem a ver isso. Gustavão mandou aqui, ó. Neoplasia infecção. Boa, Gustavão. Campeão. Então, dor noturna é típico de lesão neoplásica. Então, neoplásica, principalmente metástase, né? Dói muito à noite. E claudicação, então tudo isso aqui é sinal de alerta num paciente com lombalgia. Então, você tem que perguntar e tem que examinar. Ninguém vai perguntar ao paciente se você tem clonos, você tem que examinar o cara. Agora, linfadenopatia, você tem que examinar, cor, você tem que examinar, veia, né? Isso aqui você tem que perguntar, isso aqui você tem que perguntar. Mas são tudo sinal de alerta em lombalgia. Já deu o diagnóstico, já sei meus exames neurológicos, agora eu vou para o laboratório. Laboratório, sangue, as radiografias convencionais simples, discografia, antigamente a gente usava muito, hoje em dia está usando pouco. Cintilografia óssea não é um exame de primeira escolha, obviamente. Densitometria óssea é mais para mulher, vamos dizer assim. De um modo geral, tomografia e a ressonância são os exames de escolha. Mielotoma a gente faz muito no biocor, né? Porque às vezes o paciente tem marca-passo. Eletroneuromiografia para ver lombalgia pura, isolada, às vezes ele vai dar muito pouco dado para você, assim como o potencial evocado e a biópsia. É só a gama de exame que você pode lançar a mão, dependendo da história clínica, obviamente, e do exame neurológico. Laboratório clínico, né, o beabá, hemograma, VHS. E o que é isso aqui, Eustáquio? Para que serve isso aqui? Alfa, glicoproteína ácida. Essa foi boa, né? Porra, só chega as bombas para mim. Pô, você gosta de edema, como é que chama? Iônico. Edema iônico? Deve ser no cérebro também, Isso é marcador de alguma doença. Marcador inflamatório, importantíssimo. Alfa-1 glicoproteína ácida. Não sei porque a gente perde muito pouco, mas é um dos primeiros que cresce em quadro inflamatório. E o restante, né? Beabá, cálcio, eletroforeseproteína, mieloma múltiplo, exame de urina. Né? É o beabá que a gente faz de um modo geral, né? Correlacionado com a história clínica, mais uma vez. Fernando, eu não entendi direito. O que ele é diferente dos outros? Não, ele dá muito mais na fase aguda, o alfa-1 glicoproteína ácida. Ele é um marcador de processo inflamatório agudo, vamos dizer assim, que às vezes o PCR e o VHS é mais infeccioso e o alfa-1 é mais inflamatório. Perfeito, obrigado. Boa, menina. Não sei, tem que pedir isso no biocor, não sei se a gente não pede, se é caro ou não. Então começamos, né, de uma lombalgia, de um modo geral, é radiografia simples da coluna lombar, dependendo da história clínica, obviamente. Idoso, seguido de queda, aí não vai, o raio-x vai dar pouco, já vai direto para a ressonância. Mas uma lombalgia pura, né, sem nenhum sinal de alerta, uma radiografia pode, muitas vezes, igual nesse caso aqui, o que é que nós estamos vendo aqui, Eustáquio, no perfil?
Você é o Cristo Parece- hoje por causa desse negocinho seu do frio que você entrou na sala. Só por causa do capuz, velho. É, o Não, cara. parece que tem L6 aqui. A L5 é radiografia 5. já deu o diagnóstico, tá vendo? Uma espondilistese. Então, é o exame inicial, podemos começar com a radiografia. A radiografia, antigamente, a gente fazia muito flexão, extensão. Os trabalhos hoje em dia estão questionando o valor da raio-x dinâmico. A gente vê a instabilidade. Então, a gente ainda pede, mas os trabalhos estão começando a questionar se vale a pena fazer quando o paciente tem listésia, para ver se amplia ou não. Não teve muita correlação, mas ainda é feito, né, para a gente ver a ampliação, principalmente em casos de espondilolistese. Radiografia panorâmica, que a gente está pedindo muito pouco. Infelizmente, aqui em Belo Horizonte, só vez 2 civis estão fazendo radiografia panorâmica pelo custo que o convênio está pagando, né? É mais para ver, a gente vê o balanço sagital, a gente depois vamos ter que dar uma aula para vocês sobre isso. A gente está usando muito pouco pelo custo. Então, a radiografia que vê tudo, né? De cima até embaixo. Ó. Essa paciente, será que é aquela sua paciente, está que estava caidinha para frente? Essa daqui da direita pode ser, né? Pode ser, né? Tá vendo? Onde é que tá? Toda caidinha para frente, tá vendo? Depois a gente vai ter que dar uma de balanço para você. Então, no plano aqui você vê deformidade tipo escoliose e aqui você vê o balanço sagital, a cifose, a lordose. Então, o raio-x panorâmico é importantíssimo para a gente ver. E aí, o laudo é isso aqui. Então, ele vê um tanto de coisa, o raio-x panorâmico. Ele vê a escoliose, ele vê a retificação. E dá isso aqui que a gente vai ter que falar para vocês. Incidência pélvica, inclinação sacral, rotação pélvica. Então, esse aqui é um laudo do raio-x panorâmico. Ele fala da cifose torácica, da lordose lombar. Então, esse é um laudo completo desse exame aqui, que a gente vai ter que pedir com mais frequência. Infelizmente, lá no nosso hospital não estamos fazendo esse exame porque não tem o aparelho no raio-x. A tomografia, obviamente, o que ela vai ver? Ela ganha para ver osso. A tomografia é campeã para ver osso, para ver causa mecânica. A gente vê as articulações, para ver a causa degenerativa, para ver trauma, top de linha para ver trauma, a tomografia. E as neoplasias não é tão bom igual a ressonância, mas a gente vai dar para ver as lesões líticas. Então, a tomografia, muitas vezes, a gente vai ver. A ressonância é top de linha, que ela vê tudo, tanto parte mole, disco, hernia de disco alta. Lembrando que, às vezes, o paciente chega com lombalgia e o convênio autoriza 3 níveis, fazia tomografia, o paciente faz L5-S1, L4, L5, L3, L4, L2, L1 e mais para cima ele não vê nada. Então, a ressonância não deixa passar isso batido. Então, a ressonância realmente é o exame de escolha. Ela vê tudo, é mecânica, infecciosa, neoplástica ou degenerativa. Então, se você for escolher um exame de escolha para lombalgia bem indicado, obviamente, é a ressonância. Então, já sei tudo agora. Agora eu vou tratar. Espera, como é que se trata uma lombalgia, Estáquio? De cara. Você tem ideia? Mudança de hábitos de vida, emagrecer. Boa, já é um bom exemplo. Mas só para você saber assim, não você, na grande maioria das vezes, você não chega a um diagnóstico específico do que está acontecendo com aquele paciente. Você supõe que é miofacial, que é mecânica e tal, mas você não tem um dado específico, tá vendo? Na grande maioria das vezes. A maioria é para o problema músculo-ligamentar, que a gente vê lá no ambulatório todo dia, né? Fibromialgia, não esquecer, dores miofaciais são relativamente frequentes. Problemas posturais, hoje em dia, né? Muito tempo sentado, computador e somatização também são bastante comum. Lembrando que 90% dos pacientes com dor aguda, se você ter bom senso, caldo de galinha e repouso, eles vão se recuperar espontaneamente. No BOCO a gente é um pouco antecipado, porque os pacientes questionam muito e já vão direto para uma ressonância magnética. Teoricamente, não é o ideal, mas o nosso tipo de paciente às vezes exige isso. Mas só lembrando, 90% recupera em poucas semanas. Lembrando que uma clínica da dor, né, metade dos pacientes, apesar de tudo que é feito, a lombalgia se torna crônica. É esse tipo de paciente que você tem que pensar 2 vezes antes de levar Estáquio para o bloco cirúrgico. Metade dos pacientes bem tratados, eles formam lombalgia cronicamente. Então, tudo que você fizer, infelizmente, não vai ter nenhum efeito. E aquilo que o Estáquio falou muito bem.
Antes do início de qualquer terapia, o paciente tem que saber o que é que está acontecendo com ele, quais são as prováveis causas. Né? Você tem que saber, você tem que perguntar a ele, isso foi agudo ou isso foi crônico? Né? São tratamentos completamente diferentes. Pela anamnese você já descobriu. Né? Isso aqui tudo é pela anamnese, a circunstância, o que é que o paciente fez. Não, doutor, eu fiquei em repouso, eu botei gelo, eu usei Tilenol, eu usei Navalgina. Isso tudo você tem que saber. O medicamento que o cara usou, o tempo que ele... Não, doutor, tem 2 anos que eu tenho lombalgia. Tem 1 dia que eu tenho lombalgia. Tem 1 hora que eu tenho lombalgia. Hoje chegou lá no ambulatório, o paciente estava trabalhando, teve dor nas costas e foi lá no ambulatório. Não deu nem meia hora, ele foi lá no ambulatório, não foi nem no pronto-socorro. É o tempo decorrido até a procura de um médico. Né? Aí você vai ver que na maioria, lá no nosso ambulatório, o paciente já chega com aquela gama de exame, né? Às vezes a gente nem você vê que não serve para nada, mas já chega com uma bolota de exame. Bota no Google lombalgia, você vai achar, você bota lombalgia tratamento, mais de 1 milhão de tratamento. De tração, de clínico, de infiltração, de remedinho. Então, lombalgia hoje em dia realmente é a área que todo mundo pode colocar a mão. Fisiatra, fisioterapeuta, ortopedista, nutricionista, massoterapia, kinesioterapia e por aí vai. Então, realmente a lombalgia hoje está na mão de todo mundo. Então, aquilo que o Stark falou muito bem. E antes de qualquer coisa, o paciente tem que fazer a parte dele. Às vezes ele bota muito a responsabilidade para o lado de cá. Eu não fico bem disso, doutor, eu não fico bem daquilo. Já procurei 200 médicos e ninguém sabe tratar e parará. O cara está obeso, sedentário, não faz nada. Aí você tem que empurrar e passar para o lado de lá. Mas o que é que você está fazendo para melhorar? Eu lhe vi hoje, que eu perguntei para o paciente. O cara era delegado e estava armado. E mesmo assim eu perguntei para ele, você tem que fazer a sua parte. Educar o paciente, como a história que falou. Eduque o paciente, né? Corrigir a postura, tira o fator de risco, né? O cara tinha 12 quilos a mais, ele mesmo falou, doutor, eu estou acima do peso. Cigarro é péssimo. É um dos maiores fatores de lombalgia, por equívoco que pareça, ele dá isquemia óssea. O tabagismo é péssimo para a coluna, assim como o sedentarismo. E o repouso, o que é que o paciente faz? Ele fica muito tempo em repouso, etc. Os trabalhos falam, por incrível que pareça, a única coisa que não melhora do ponto de vista de trabalho científico é o repouso. Vocês acreditam? A gente manda fazer, mas é o único que os trabalhos mostraram que não tem nenhuma, vamos dizer assim, importância científica. O paciente tem que voltar à sua atividade. Mas qual é a possibilidade de a gente fazer isso aqui no Brasil? Eu diria praticamente nula, né? Então vamos para lá, Eustáquio. Chegando no tratamento farmacológico, vai aquela gama de pacientes, né? O beabá. Né? O beabá, não precisa ir para morfina de cara. Novalgina de 1 grama é um excelente analgésico. A gente está usando muito, né? Os anti-inflamatórios não hormonais, glicocorticoides, opioides, relaxante muscular e por aí vai. E vem esses associados, isso aqui. Isso aqui são os secundários, isso é que a gente pode falar assim. Até antibióticos, você acredita, Eustáquio? Que tem trabalho mostrando que antibiótico melhora a lombalgia? Já tinha ouvido falar? Não é possível. O cara usou... Hã? O que, Lucas? Bezetacil é melhor na hora. Mas tem alguns antibióticos, por exemplo... Diga, Igor. Não sei se entra nesse caso, mas alguns antibióticos, tipo a azitromicina, tem um efeito anti-inflamatório bem importante. E quanto tempo você Ele usa? é, por exemplo, um que eu lembro. E quanto tempo você usa a azitromicina? A azitromicina, de modo geral, 5 dias, mas de efeito anti-inflamatório, não sei não. Você sabe quanto tempo o cara usou antibiótico para falar que ele valia a pena para a lombalgia? Diga aí, mais ou menos. Quantos dias que ele usou e publicou falando que valia a pena usar antibiótico? Deve ter deixado os caras com 60 dias de azitromicina. Eustáquio chegou perto. Quem vai mais? Não é possível. Lucas. 90 dias. Pô, Lucas chegou pertinho. Quem mais? Rayane, a hora de você brilhar é agora, Rayane. Vai, Rayane. É só chutar pro gol sem goleiro. Hã? Antes que dê a hora da janta, hein, Rayane? Quantos dias? 6 meses. Rayane, eu falei que 90 estava perto. 6 meses está perto de 90. Quem que tá mais perto de 6 meses, Igor? Fala aí rápido.
91 Mas perto de 90, 100, ué. Boa, Igor! Mais perto de 90 é 100, Rayane. 6 meses são 180 dias. Sei lá, é dia de... Não, é 180 dias, né? 6 meses, sei lá, é. Tem em nenhum lugar tem tratamento 4 meses, não. É 1 mês, 2 meses, 6 meses. Não, então aqui, o cara usou 100 dias e, por incrível que pareça, publicou no European Spine Journal 100 dias de tratamento com antibiótico para melhorar a lombalgia. Lógico que recebeu crítica até dizer basta. Né? Mas isso aqui mais é anedótico do que no dia a dia, vamos dizer assim. Então, por aqui se você ficar aqui 90% melhora. Hoje em dia a gente está usando muito os antineuríticos, né? Os antineuríticos ele tem um poder analgésico também. Eles não são só antineuríticos puramente. Pregabalina, gabapentina, esse que a gente usa, né? Ele tem um poder analgésico também. Lembrar que a pregabalina é 5 vezes mais potente do que a gabapentina. E o tratamento clássico, calor, frio, tenso, exercício anaeróbio, a acupuntura é excelente para lombalgia. A gente usa pouco, mas a acupuntura é excelente para órtese, colete e cinta. Às vezes é mais um pedido do paciente, mas isso não tem, os trabalhos científicos não provam a eficácia do órtese, colete e cinta na melhora. A tração é muito usada pela turma da fisioterapia. Tem um chinês que faz isso, doutor. Tem um japonês que faz isso, doutor. Não tem nenhum trabalho mostrando a eficácia, né, da tração. Manipulação, muito cuidado, principalmente nesse sem lombalgia com cervicalgia. Já tivemos casos até de fratura por causa de manipulação. Então, tenha medo. Ergonomia, terapia comportamental. Então, são tratamentos secundários, né, que não têm trabalho científico mostrando a sua eficácia. Além disso, você vê, não para por aí não, RPG, massoterapia, hidroginástica, iontoforese, laser, galvano, cavalo. Isso aí é o quê, Rayane? Ventosa. Ventosa. O cara chegou no consultório com isso, ventosa. Aí foi pago, não foi de graça, não foi ele que fez, não. Isso aqui foi pago, Eustáquio. Ela fez sessões de ventosa paga. Você já viu dessa? Lógico, a única coisa que melhorou foi a cor da pele. Ficou roxa, né? Era marrom, ficou roxa. Não teve melhora nenhuma. Mas depois aquele cara fez, aquele nadador, né? Como é que chama? O Michael Phelps, provou que melhorou, mas não tem nenhum trabalho científico também mostrando a eficácia de ventosa. Ele fazia muito antes de pular na água, né? Diga, Rayane. O sanguessuga aí na lombar e ajuda. Vou fazer um trabalho disso. Boa, sanguessuga é bom também. Ganha da ventosa, vamos dizer assim. Mas mais uma vez, a utilização de métodos de tratamento sem comprovação científica pode representar perda de tempo e prejuízo financeiro. Quando não, que é o mais importante, risca a saúde. Então, antes de você propor um tipo de tratamento, veja se aquilo realmente vale para mais alguma coisa, né? Então, a gente lá no Biocol faz muito isso, né? Procedimento intervencionista. E quais são as indicações? Então, as indicações, obviamente, de tudo que a gente faz, né? Infiltração, risotomia, é baseada no diagnóstico clínico. A grande maioria nossa lá, o porquê que nós fazemos são as espondilodiscartrose, ou às vezes até a dor discogênica. Exame neurofisiológico, né? A imagem é compatível, quanto tempo, a etiologia. Então, para você propor alguma coisa para um paciente com lombalgia pura, pense nisso antes, né? Então, esses procedimentos intervencionistas são secundários. Às vezes o paciente quer fazer infiltração, ele nunca foi numa fisioterapeuta, ele não sabe nem o que é isso. Então, não pode passar, não pode subir de escadinha antes de fazer o beabá. Então, procedimento intervencionista são procedimentos secundários, não é um procedimento de escolha inicialmente. É raramente, exceto aquela ciática incapacitante que você infiltra inicialmente. Mas, de um modo geral, para lombalgia, não é o procedimento de escolha. Então, vamos ver alguns casos rapidinho. Fratura osteoporótica é causa de lombalgia em idoso. A gente está vendo todo dia lá no Biocol isso. A gente sabe, a maioria das fraturas osteoporóticas em idoso, elas permanecem assintomáticas com tratamento conservador. Às vezes o paciente descobre com um exame que ele faz, uma ressonância, por outros motivos. Mas também
10 a 30% de todas as fraturas osteoporóticas podem falhar com tratamento conservador. Você vê, 70 a 90% os pacientes com tratamento conservador melhoram, né? Um terço dessas que falham, 30% pode piorar, pseudartrose em 3% e déficit é muito raro. Então, a fratura osteoporótica, 70 a 90%, o tratamento conservador é o ideal. Aqui, é só para mostrar. Mas ela é uma patologia grave, ó. Aumenta a mortalidade de idoso, né? A taxa de sobrevida diminui, perde a capacidade vital, mas não é por esse motivo que você vai empurrar o paciente para a cirurgia. Então, o tratamento conservador, com calma, ele pode melhorar. Isso aí é só para mostrar, né? Pode ser a vertebroplastia ou a cifoplastia, né? Que vocês já viram isso lá no Biocor. Você sabe a diferença, Igor, de uma cifo, de uma vertebroplastia? Não sei. O que é? Eustáquio vai falar para você. Vai, Eustáquio. Doutor Fernando, só ponto ferro. Você for usar Uai, aqui assim, né? a vertebroplastia eu já vi fazer várias vezes. Cifoplastia não. Vertebroplastia você punciona o pedículo e injeta cimento no corpo vertebral. Isso. A cifoplastia é a mesma coisa da vertebroplastia. Só que você punciona, tipo um catéter de Fogarty, e você insufla o Fogarty no finalzinho da sua punção. Como se você fosse fazer uma cavidade para o seu acrílico ficar lá dentro. Ó, você punciona e você insufla. Ó. Aí faz, teoricamente, como o osso está mais fraco naquele local de fratura, ó, você insufla um balãozinho, desinsufla, tira e pelo trajeto você enche. Então, teoricamente, em princípio, é mais seguro do que a vertebroplastia. A diferença dele é o custo financeiro, por isso que a maioria dos convênios não custeia, porque ela é cara. Mas do ponto de vista de complicações, ela complica menos, principalmente no tocante a retorno do material para dentro do canal. Então, a cifoplastia, em princípio, complica menos do que a vertebroplastia. Obviamente, em casos bem indicados. Lesão acima de 50 graus, fragmento dentro do canal, muro posterior doente, então tanto uma como outra pode complicar. Aqui, então a cifoplastia, você punciona, você dilata e você injeta lá dentro, né? De um lado ou do outro, tá vendo? Você injeta dentro, não sei se a gente fez, não fez no Biocor, a gente faz pouco porque o custo é muito alto. Então você bota o acrílico, ó. Então o acrílico, ele desenha, ó, igualzinho você insufla, igualzinho você insufla. Então ele faz o desenho do buraco que você fez na sua fratura, a cifoplastia, que é a vertebroplastia, que o Eustáquio falou, né? Que é a injeção do metilmetacrilato, né? 3 a 6 ml por vértebra. Olha a faixa etária, olha, uma menina, olha, 91 anos, olha, fratura osteoporótica, dor insuportável, muro posterior preservado, sem fragmento dentro do canal, sem melhora clínica, fratura aguda, ó, branco. Uma indicação boa de vertebroplastia, olha, é fratura tipo A. Indicação boa de vertebroplastia, aí você insufla, ó. Então, isso é a verdadeira vertebroplastia. A cifoplastia não fica assim. A cifoplastia, ela fica o desenho, em princípio, do seu balãozinho. A vertebroplastia, ela é mais, entre aspas, perigosa. Ela se espalha mais por todo o corpo vertebral. Também você pode, aqui a mesma coisa, pode fazer até a artrodese percutânea, para fratura osteoporótica. Você pode fazer a artrodese e fazer a vertebroplastia também em pacientes com lombalgia por fratura. Esse caso é interessante. Essa está que se você matar, eu perdoo você de todos os seus pecados. Ó, ele falou bem direitinho, ó. É um padre, 93 anos, professor de filosofia lá da PUC, lombalgia de longa data, com essa radiografia e essa fratura. Tem a fratura, né? Piorou depois, ó. O corpo dele colapsou, né? Olha, tá, aqui tá assim. Olha como é que ele ficou, Eustáquio. Piorou, tá vendo? Piorou? Aí, o que é que você faz, Eustáquio? Isso, a vertebroplastia é uma possibilidade para ver se ele recupera a altura do corpo. Altura. Lucas, está de acordo?
Acho uma boa mesmo. Uma boa, né? Seria uma boa, mas aí o pessoal fez, ó, setembro de 2024, depois eu só vou mostrar um mês depois, ó, o tanto que piorou. Aí o que é que o pessoal pensou nessa faixa etária? Além de osteoporose, o que é que pode dar isso, Lucas? Essas fraturas patológicas de corpo, tipo mieloma, pode dar. Mieloma, né? Lesão secundária, vamos dizer assim, neoplasia, né? Aí eles foram. Por que eles fizeram bacia, crânio e tórax? Pensando em que, Eustáquio? E outros implantes, né? Pra que pediu crânio? Hã? Pra que pediu crânio, Igor? Mieloma múltiplo. Boa, menina. Mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo. Eles pegam diáfise também, né? O que, Lucas? Às vezes faz o exame do úmero também. Crânio, então ele pensou só pelas imagens, já sei o que ele está pensando, né? Isso aqui é mieloma múltiplo. Isso aqui pode ser até metástase, né? Ele está pensando em mieloma. Aí, Lucas, ele foi lá e puncionou. Puncionou um velhinho. Aí quer ver positivo aí? Positivo para TBC. Positivo para TBC, Eustáquio. E aí? Fernandinho. Padre tem que pensar mesmo. Hã? E aí, Eustáquio? Tratar o sintoma, né? 96 anos, ninguém vai curar ninguém, né? E você faria isso? Biopsiava? Pensando em TBC, Eustáquio, ó. TBC, Eustáquio. O que fala contra TBC, Eustáquio? Uma lesão só. Isso, o que mais? Só no corpo, né? Parece. O que mais? Onde ela é mais comum? Torácica ou lombar? Torácica é mais comum, lombar. Torácica, né? Coisas que vai empurrando, né? Que o cara não estava indo na direção certa, né? Mas mesmo assim eles insistiram. Aí fizeram o tratamento. 100%. Hã? Mesmo assim, veio positivo. Ó, PCR positivo. 100% o laboratório falou, começaram o tratamento do velhinho. Começou o tratamento do velhinho, sexta-feira, tempos depois, ele cai lá no Biocor. Doutor Fernando, tem um paciente aqui paraparético. Aí agora lascou, né? Não vai dar para fazer só vertebroplastia mais. Né? Você vê, 3 meses depois, olha como é que ele está. Não, foi pro espaço, né, o corpo dele. Né? E agora, Eustáquio? Agora tem que descomprimir e sentar parafuso ainda. Como é que se chama essa doença que dá quase com a necrose óssea? Tem o nome específico. Eu adoro nome. Como é que chama, Lucas? Fugiu aqui, tô vendo. Quem sabe? Capa preta garantido. Rayane? François? Queria saber. François? É Cúmel. Boa, menino! Capa preta garantido. Quem é o pai desse menino, gente? Quem é o pai desse menino, hein? Quem é o pai desse menino, gente? Pelo amor de Deus. Então, quem é o pai desse menino? Você tem que perguntar à mãe, né? Então é doença de... Diga, Zeca. Tá ligado pra câmera? Tá ligado. Zeca, se Marcela aparecer, você não aparece não, viu, Zeca? Só cabe um, né? Em princípio, 1,5, né? Mas 2 não cabe, não. Então, necrose óssea ou doença de Cúmel. François tem razão. Então, aí Eustáquio, não tem plano B, né? Paraparético, essa fratura, o que você faria? Descomprimir e artrodesar. É o que foi feito, tá vendo? Olha, por que ele teve a osteonecrose? É isquemia, a fratura osteoporótica, foi progredindo, tá vendo? Olha. Virou uma fatia, virou uma folha de papel, né? Foi só necrosando, né? Foi só perdendo. Aí não teve jeito, eu fiz o que o Eustáquio falou mesmo. Mantei parafuso e ele recuperou e voltou a dar aula, viu, Eustáquio? Aí, mais ou menos. Então, lembrar disso, né? Mas neoplasia, outra causa de lombalgia, né? Igual a gente já deu naquela aula, seja ela benigna ou maligna. Sempre questionar o paciente. Dor noturna, você pensa nessa danadinha. Ou essa ou essa. É típico da neoplasia. Essa aí é para você, Eustáquio. Você tá frito hoje.
2001, lombalgia. Tomografia. Normal? Nada emocionante, não. Nada emocionante, né? Então, 2003. Lombalgia. Aí chegou 2003, o negócio estava mais confuso. Aí, além da lombalgia, começou a ter as pernas fracas, a urina, a força, claudicando. Aí já chegou no PA do Biocó, meio confuso o negócio. Mas ela levou 2 anos para chegar nesse ponto. Quer mais coisa, Eustáquio? Quero. Não, essa aí tá bom. Corte. Não fala nada dessa, não? Dessa imagem? Se eu botar as outras, mata o diagnóstico, mas essa aí tá boa. Não tem uma fraturinha ali? Fraturinha. Aqui, Igor? Isso? Não, fratura não. Não, até que na outra. Acho que eu tô confundindo. Sei lá, tá assimétrico aí essa primeira imagem. A saída das raízes é diferente aqui, então é uma coisa esquisita. Tem alguma coisa aí nessa. Essa aqui? No corpo ou no canal? Entre o corpo e o canal mais lateral. Olha, eu acho que se vocês olharem aqui, mata diagnóstico é nessa aqui. Nada? Não, tô vendo. Cadê o meu líquido? Tá sem líquido aí, né? E o que é que tem? Quando não tem líquido, o que é que tá acontecendo? Apertado, né? Alguma coisa tá tomando o lugar dele, né? Uhum. O que pode na coluna lombar tomar lugar de líquido? É fratura? Não, pode ser disco, pode ser algum tumor. Não tinha medula, era só o negócio. Tá vendo? Cadê aquele nosso líquido, né, Igor? Viu? Ué. Tinha nada, ó. Tinha nada, tá vendo? Ó o danadinho aí. O que é isso, Eustáquio? Ependimoma esse negócio? É um neurinoma. Tá vendo? Lombalgia. 3 anos sem diagnóstico. 3 anos sem diagnóstico. É só para mostrar. Quem que trata? Tumor e lombalgia. Neoplasia maligna. Também dá isso, ó. A causa mais comum, dor. Igual eu falei naquela aula. As causas são variáveis. Por que dá dor? 90% da neoplasia maligna inicia com um quadro doloroso. Principalmente em idoso. Pensar nisso. Até em jovem. Aquele outro paciente com plasmocitoma, né? Ele começou com dor torácica, dor, fez fisioterapia, fez massoterapia, fez tração e não melhorou. Quando teve déficit, foi que chamou a atenção. Mas a dor que começou. Essa é fácil, Eustáquio. 65 anos, lombalgia, 2 meses. Sim, melhor. Tem um trem errado ali mais alto. Aqui? Peraí, level 5, 4, 3, 2. Em L1, não? Aqui? Tá o que errado aqui? Tá branco, tá preto? Tá mais preto. Se tá mais preto, é lítico ou blástico? Lítico. Lítico. Então, 68 anos, lítico. Qual exame que você pediria na sequência? Ressonância, né? Pra ver partes moles também. Pode ser tomografia? Pode. Totalmente lítico, né? Um vazio aí no corpo vertebral. Ridículo, né? Nessa faixa etária, o que você pensa? Qual que é a idade dela mesmo? 65, né? 8. Homem. É mulher ou homem? Homem. Né? Quem é mais comum? Pode ser mieloma também. Você vê mais mieloma ou você vê mais metástase, Igor? No ponto-socorro ou no biocó? Destruindo vértebra, bem velhinho. Mais mieloma. Mas mieloma é o mais comum, né? Lesão lítica em idoso, o mais comum é mieloma. Aí a ressonância que você queria, Eustáquio. Aí ganha de tudo, né? Aí já viu a lesão toda destruída, né? Então, de lombalgia, tá vendo? De lombalgia. Aí acabou operando, etc. As infecciosas, Gustavo gosta muito, ó. Discite, brucelose, parará. A clínica é a dor. Discite é uma dor insuportável. O cara tosse, dói, ele pisca os olhos, dói, ele mexe, dói. É a característica da espondilite. É uma dor insuportável. Não espere febre.
É dor e espasmo muscular, principalmente. Raramente você vai ver déficit neurológico, só se tiver IPM associada. E o fator associado, quem ganha é a diabetes, é o número 1. Está aqui os outros, que eu não vou falar aqui para você. Aqui, 68 anos, lombalgia incapacitante há 30 dias. Internou, tinha VHS, PCR aumentado. Entrou em choque séptico 24 horas após. Espondilociste clássica, né, Eustáquio? Tá vendo? Lombalgia, começou o quadro. Quase morre, ficou no CTI, um choque séptico. Esse foi o caso mais engraçado, quer dizer, que se é que a gente pode falar. A tomografia sugeria alguma coisa, Eustáquio. Vou deixar para você. Quem é bom em tomografia, Eustáquio ou Lucas? Acho que hoje é Eustáquio, o Cristo, né? Não tem jeito, né? Deixa eu estar aqui, o Cristo. Já tá no estádio. Olha, Eustáquio, ele veio de Salvador num Fusca, andou 1000 quilômetros, chegou em BH com dor nas costas. O que é que você pensa, Eustáquio? É, Fusca. Aí Fusca. É impossível você não ter dor nas costas depois da mesa. E tarará. Mas a tomografia já matei. Eu olhei a tomografia e falei, esse cara pegou um trem infeccioso. Dá para ver, mano. Aumento de pessoas? Aumento de pessoas. Não, Lucas, esse aqui você está olhando? É? Não, chegou. Mas acho que... Tão perto, tão longe, viu, Lucas? Tem ar aí? Tem uma área. Tem área aqui. Tem uma área mais. No canal, Dentro do canal. E o que é isso, Eustáquio? Aí pode ser abscesso mesmo. Boa, tá vendo? Uma coisinha preta já atinou meu raciocínio. Anaeróbio, né? Anaeróbio, uma decide grávida danado, carinha. Eu quase que operei ele. Ele teve déficit neurológico, mas ele é cardiopata, tinha um infarto recente, não operei não, acabou recuperando. Outra coisa, uma foliculite escotral, lombalgia. Bastava perguntar ao paciente, uma discite grave L5, S1. Não vou falar não, que isso aí é a aula do menino, já foi muito bom, do Gustavo. E as hernias de disco, não vou falar também muito não, que o Igor vai dar uma aula pra gente. Hernia de disco também é causa de lombalgia, as hernias de disco, principalmente as hernias de disco mais altas, né? Só, você não vou falar não, né? Só falando, metade delas, tratamento conservador, recupera, né? Tratamento, fisioterapia, mesma coisa, hernia de disco, lombalgia. Tratamento padrão é clínico. Tratamento padrão é clínico. As indicações de cirurgia, a dor tem que ser maior na perna do que na lombar. O sintoma tem que ser específico. E as imagens, mais uma vez, é concordar com o exame neurológico. Hernia de disco, para indicar a cirurgia. As classificações são essas aqui, muito pouco, tá vendo? Para você operar 10 carinhas, você tem que examinar 100, no mínimo. As principais indicações são essas daqui. Só para mostrar no Biocor, cada ano mais a gente está operando menos hernia de disco. Em 1998, em 2016, praticamente caiu pela metade. Infiltração, tratamento clínico e por aí vai. As hernias de disco altas, só para lembrar, tá vendo? Lombalgia pura. Tinha nada embaixo, 5, 4, 3, 2, 1. L1, L2. Dá muito quadro de lombalgia aguda. E eu falar de opções da cirurgia, aqui não vale a pena, só para lembrar vocês, né? Tudo que aqui pode ser feito antes de entrar propriamente na cirurgia. Disso aqui, não sei se a gente faz alguma coisa dessa. Infiltração a gente faz muito, ozonoterapia a gente não faz. Nível de evidência em tudo isso aqui é muito fraco. Nível 3. Ozonoterapia, tem um cara que fazendo aqui em Belo Horizonte, né, com os resultados, segundo eles, excelente, mas a literatura ainda deixa muito a desejar. As infiltrações que a gente faz muito, lembrando que o tratamento da lombalgia, da lombociatalgia por hernia de disco, a fisiatria e a fisioterapia é a base de tudo. Ele vai pulando escadinha, né, para chegar até infusão, à medida que o tratamento evolui. Raramente você vai ver um paciente com hernia de disco chegar à fusão. Na grande maioria, o tratamento conservador dá conta do recado. Microsectomia, laminé, endoscopia e por aí vai. Acho que o Igor vai falar isso aqui melhor para a gente. A endoscopia, que a gente deu aquela aula para vocês. A cirurgia, comparando a endoscopia com cirurgia, né? Só falando que as duas, ainda o padrão ouro, é a microsectomia cirúrgica, mas a endoscopia, pouco a pouco, está ganhando o seu espaço. A dor discogênica, aquilo que eu falei. Lombalgia pura, você examina o paciente, não tem nada, ele tem um disco preto.
Isso aqui dá muita dor. É aquele paciente que senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. É a famosa dor discogênica. Então, às vezes, esse paciente não adianta operar. Às vezes, você infiltra, faz a discografia. Raras vezes você pode fazer uma artrodese na minoria dos casos, né? Aí, discografia, que a gente está fazendo pouco ultimamente, né? A gente fazia muito mais de discografia. Hoje em dia, a gente está fazendo muito pouco para comprovar que a dor está vindo desse disco. Então, você funciona aqui que está normal, funciona aqui que está normal. Mas aí os trabalhos foram demonstrando que a punção do disco, a longo prazo, traria degeneração nesse nível. Então, foi sendo abandonado aos poucos a discografia, o aidético, que a gente faz muito pouco, que é queimar o disco em volta da lombalgia. Então, resumindo, que o tempo já está acabando. Conclusão da lombalgia. É uma patologia complexa. Você, como qualquer médico, bom neurologista, um bom neurocirurgião, levar em consideração sempre sinais e sintomas. Casar uma coisa com outra. A clínica tem que casar com a radiologia. Cada paciente tem a sua historinha. Cada paciente tem a sua historinha. Somente operar lombalgia é raro. É muito raro operar lombalgia. Em caso de radiculalgia rebelde, claudicação neurogênica e déficit motor. Lombalgia isolada, em princípio, não deve ser operada. A não ser se for uma dor discogênica, tipo essa daqui, que o paciente pode ter alteração articular atrás, que possa justificar uma artrodese nesse nível. Mas, em princípio, lombalgia pura raramente é indicação cirúrgica. Eu acho que a aula foi grande, é muita coisa, mas deu para preencher muito espaço vazio, vamos dizer assim. A aula está gravada e o que ficou assim a desejar, vocês veem no vídeo. Algum questionamento, crítica? O que é que você achou aí, Eustáquio? Você que é o nosso Cristo. Agora é a sua vez de meter bala, Você está com a palavra. Não, bom demais, pô. Tá bom. O que faltou? O que você queria falar que não falei, Eustáquio? Não, tá tudo aí, tô Fernando. Até mais. Não faltei nada não, né? Não. Lucas? Esgotou o assunto, Fernando. Não tem nada não, né? Não tem nada, não. Igor, valeu a pena para você que está no PA ou foi bobagem? Bom demais. Entendi bastante. Muito bom. Obrigado, Fernando. Questionamento? 2 minutinhos para pergunta. Cadê aquele menino que acertou as coisas? Ele não estava mais aí não, né? Deve estar no Uber. Rayane? Muito boa aula, chefe. Alguma dúvida? Já posso dar o certificado para você de lombalgia? Tem que estudar bastante ainda para ganhar esse certificado. Então, eu vou mandar para vocês agora o artigo que eu vi, que é muito interessante, acabou de sair agora, de neck pain e back pain, que vai completar essa aula para vocês. Obrigado a todos e desculpe qualquer coisa. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Vocês estão de parabéns, ficar aqui até o final. Valeu. Boa noite. Vou botar meu capuz de volta. Olha lá, agora pode botar. Zeca, você tá onde, Zeca? Hein? Você tá onde? Bloco? Tô no hospital, ó. Aí, ó. A turma aí, ó. Aí, ó. Jarbão, Marcelo. Vamos. Olha o Chico aí também. Não. Que isso, velho? Que isso? Vocês estão fazendo o que, Zeca? Pitinho. Imagina. Imagina aí. Tô com o Chico e com o Jarbão juntos. Aqui, provavelmente, um quer tomar o aneurisma do outro. Aneurisma roto. Valeu, Zeca. Boa sorte aí. Valeu. Um abraço. Obrigado, Rayane. Tchau, turma, amiga. Valeu. Valeu. Tem até gente da Paraíba, viu, gente?